Olá, meu nome é João Lucas, eu sou bolsista do SINCA, Laboratório de Síntese e Catálise, fui orientado pelo Dr. Rogério Aparecido Gariani e auxiliado pela mestranda Laís Albert Schmoller a produzir o trabalho de iniciação científica que tem como título Síntese de sais de selênio Bundt a partir de compostos halogenados. Bom, inicialmente iremos fazer uma revisão bibliográfica de alguns compostos que são importantes para o entendimento completo do nosso trabalho. Os sais de Bundt, como podemos ver na figura 1, apresentam uma estrutura geral onde o grupo tiosulfato está ligado a um grupo R, que no caso pode ser um alquil ou um aromático, e a um metal, que normalmente é o sódio ou o potássio. Essa sua estrutura acarreta numa alta estabilidade e numa alta solubilidade em água, que são duas características que esse grupo é conhecido. Outra característica é sua atividade biológica. Temos como, por exemplo, a atividade antiparasitária do 3-nitrofenil-tiosulfato de sódio e a atividade antibacteriana do etil-tiosulfato de sódio. Outro grupo de grande importância é o grupo do selênio Bundt, que apresenta uma estrutura diferente da composto anterior, onde um enxofre é substituído por um selênio. Esse grupo ele possui uma ampla gama de aplicações, como a aplicação na área bioquímica, na área de química medicinal e na química orgânica. Um exemplo é o para-nitrobenzil selênio sulfato de potássio, que apresentou um alto poder inibidor de alguns tipos de enzimas, assim evidenciando a sua atividade bioquímica e a atividade biológica deste grupo. Bom, então os objetivos do nosso trabalho eram o objetivo geral, o desenvolvimento metodológico no preparo de sais de selênio Bundt a partir de compostos halogenados, e os específicos, como a otimização das condições reacionais, tais como estequiometria, temperatura e tempo, a síntese com diferentes exemplos para a validação do método desenvolvido e a caracterização de todos os exemplos de selênio Bundt preparados por técnica analítica de RMN, hidrogênio, carbono, DEPT e selênio. Bom, a metodologia do nosso trabalho passou por um processo de otimização até que se chegasse na melhor condição reacional possível. Foi utilizado 2 mmol de cloroacetato de etila, 2,4 mmol de sulfito de sódio e 2 mmol de selênio, com uma mistura de solventes de água e etanol. A reação foi aquecida a 80 graus Celsius sob a atmosfera inerte durante 3 horas. O rendimento do produto foi de 44%. Na primeira figura, nós podemos ver a reação antes dela iniciar. Na segunda figura, nós podemos ver o fim da reação, que é evidenciado pelo consumo total do selênio. E na terceira figura, nós podemos ver o produto pós-purificação com cloroformo quente. Bom, como o produto obtido da reação anterior, foi feito o processo de caracterização por técnica de RMN. O primeiro espectro que vamos analisar é o espectro de RMN de hidrogênio. Os sinais foram atribuídos e o primeiro sinal atribuído foi o com maior deslocamento químico, que está relacionado aos hidrogênios do CH2 ao lado do oxigênio por ser o mais desblindado. O segundo sinal foi o sinal que não teve tanta diferença de deslocamento químico do primeiro, que foi atribuído aos hidrogênios do CH2 entre o selênio e a carbonila. E o terceiro sinal foi o sinal com menor deslocamento químico, que foi atribuído aos hidrogênios do CH3, que não está no final da cadeia. Bom, seguindo para o RMN de carbono, nós temos o espectro que foi atribuído os sinais. O primeiro sinal atribuído foi o da carbonila, em 172 ppm, dentro do padrão bibliográfico. Depois nós temos o sinal do CH2 ao lado do oxigênio, que foi atribuído ao sinal de 63 ppm. O terceiro sinal atribuído foi o do CH2 entre a carbonila e o selênio, foi relacionado ao sinal de 30 ppm. E o último carbono relacionado ao sinal foi o CH3, que foi o sinal de 13 ppm. Ali nós temos também um sinal de 56 ppm, que nós atribuímos a possíveis impurezas que tinham no produto. Seguindo para o RMN de selênio, nós temos dois sinais apresentados. O primeiro sinal ele está relacionado ao capilar utilizado de difenil de seleneto. Então, ele está em 462 ppm. Ele é utilizado como padrão primário para sabermos se nós temos daí o selênio na molécula. Então, o segundo sinal, que é o de 752 ppm, ele está relacionado ao selênio presente na molécula. Como nós temos somente um sinal, evidenciando assim que nós temos somente uma espécie com selênio. Bom, então aqui nós temos uma tabela dos exemplos que foram sintetizados de halogenados diferentes.
Todos eles seguiram a metodologia que foi apresentada anteriormente, que está acima da tabela. Então, a partir do segundo exemplo que nós utilizamos o brometo de isobutila, ele ocorreu um tempo de reação de 48 horas e o rendimento foi de 25%. O terceiro exemplo, que foi utilizado o bromopropilbenzeno, ele também ocorreu por 48 horas e obtivemos um rendimento de 94%. O quarto, que foi utilizado o brometo de benzila, 48 horas de tempo de reação, 50% de rendimento. E o último, o bromoquitano, foi também por tempo de reação de 48 horas e o rendimento foi de 75%. A partir do terceiro exemplo, nós notamos um rendimento muito maior do que nos outros dois exemplos. Porém, os sinais de selênio não foram identificados. Então, nós atribuímos que, nesse caso, as reações ocorreram somente com a entrada do sulfito. Então, não tivemos a evidência do selênio dentro da molécula. Bom, a conclusão, a metodologia empregando o haleto ocorreu em rendimentos baixos e moderados. A metodologia necessita de ser completada com mais exemplos para se entender a reatividade dela, e a otimização poderá ser revista para diminuir o tempo racional e aumentar o rendimento químico de alguns exemplos obtidos até o momento. Vale destacar que o trabalho não foi concluído devido à paralisação devido à pandemia por Covid-19. Ainda não se tem previsão de retorno às atividades. Bom, então finalizo meu trabalho. Agradeço a FAPESC, a CAPES e a CNPq e a UDESC. Obrigado.